Olá pessoal, então vamos continuar aqui na apostila de vocês, na página 296 para os segundos anos, página 168 para o segundo MED. Vamos lá, questão número 5, estadual do Rio de Janeiro. Um carro de automobilismo se desloca com velocidade de módulo constante, por uma pista de corrida plana. A figura abaixo representa a pista vista de cima, destacando 4 trechos, AB, BC, CD e DE. Essa questãozinha é muito simples, ela é conceitual. A força resultante que atua sobre o carro é maior que zero nos seguintes trechos. Ele quer saber em quais trechos a força, daqueles que ele destacou, AB, BC, CD e DE, a força resultante é maior que zero, ou seja, ela não é zero, ela não é nula. No trecho AB, o que você me diz do trecho AB? É um movimento retilíneo e uniforme, não é? Quer dizer, não tem aceleração tangencial, porque o movimento é uniforme, aceleração escalar ou tangencial. E não tem aceleração centrípeta, porque a trajetória é retilínea. No trecho BC, o que você me diz? Eu te digo que não tem aceleração escalar, portanto a força resultante tangencial é zero, porque o movimento é uniforme. Mas o movimento é curvilíneo, então tem força resultante centrípeta, pois tem aceleração centrípeta. Então no trecho BC, a resultante não é zero, é maior que zero. No trecho CD, movimento retilíneo uniforme, não tem força tangencial, porque não tem aceleração tangencial. Isso significa o seguinte, que não tem força resultante nem a favor do movimento, nem contra o movimento. A velocidade não está nem aumentando, nem diminuindo. Se houvesse uma resultante a favor do movimento, o movimento seria acelerado. Se houvesse uma força resultante contra o movimento, uma força resultante tangencial, o movimento seria retardado. Não tem nenhuma nem outra. Se fosse curva, teria força centrípeta. Portanto, não tem nem força resultante tangencial, nem centrípeta. No trecho DE, tem força resultante centrípeta, porque a trajetória é curvilínea. Portanto, resposta correta, B. B de bola. Questão 6 vocês vão fazer. Pessoal, eu queria pedir para vocês me sugerirem questões para os plantões, tá? Me passem uns recadinhos no WhatsApp. Zé, faz tal de tal página para eu fazer para vocês no plantão. O que vocês acham? 99141 1208. 99141 1208. Manda um recadinho encomendando as questões para o plantão. Questão 6 eu deixo para vocês. Questão 7, ela é conceitual também, teórica. Teórica não, você tem que olhar para a situação prática também. Teórica também. A força centrípeta é a força resultante que puxa um corpo na direção e sentido do centro da trajetória e o movimento curvilíneo. Verdade. Um exemplo de força centrípeta é a força gravitacional do movimento da Terra, do planeta Terra, ao redor do Sol. Nesse caso, é a força gravitacional entre o planeta e a estrela que faz com que a Terra não escape da trajetória elíptica ao redor do Sol e deixe de orbitá-lo. Analisando o movimento curvilíneo de um carro em uma pista horizontal, a força que tem o papel da força centrípeta é, antes da gente resolver a questão, ele exemplificou a Terra e o Sol, não é? Então como é que está a Terra em torno do Sol e todos os demais planetas do Sistema Solar? Percorrendo trajetórias elípticas em torno do Sol, portanto trajetórias curvilíneas. Já discutimos isso aí outras vezes. Se a Terra tem uma trajetória curvilínea em torno do Sol, o fato dela fazer curva é porque ela está sendo mantida na curva. Alguém está puxando ela para o Sol. Se não houvesse essa força que ele mencionou como sendo a força de atração gravitacional entre o Sol e a Terra, né? A Terra não estaria dando voltinhas em torno do Sol, ela sairia em linha reta, por inércia. Idem com respeito ao carro. O carro está fazendo a curva. É o exemplo que ele quer que a gente responda. Por que ele se mantém na curva? Qual é a força responsável por mantê-lo na curva? Sem a qual ele não faria a curva, ele derraparia. É a força de atrito. Se não houvesse atrito lateral entre o pneu do carro e o asfalto, ele não faria a curva. Aliás, no que diz respeito ao carro, gente, o movimento do carro, se ele for acelerar, depende do atrito. Se ele for frear, depende do atrito. Se ele vai fazer curva, depende do atrito. Quer dizer, a força de atrito é aquela responsável por tudo no carro. O atrito do pneu com o asfalto. Tanto para impulsioná-lo para frente, quando o motorista pisa no acelerador, quanto para freá-lo quando o motorista pisa no freio, como também para mantê-lo na curva.
o atrito do pneu com o asfalto. Então, o pneu careca é perigoso por esse motivo, né? Resposta correta, então. B, alternativa B, a força de atrito entre os pneus e a pista. Pessoal, eu escolhi agora fazer com vocês a questão de número 10, aquela história do Globo da Morte de novo. Eu quero repassar aquela historinha do Globo da Morte que aconteceu, que houve dúvidas a respeito dela. Alguns alunos me procuraram, ou alunas, no caso. Questão 10, da página 169 para o MED, página 297 para os segundos A, B, C, D e E. Considere a figura a seguir. Podemos ir, né, gente? Considere a figura a seguir, na qual é mostrado um piloto acróbata ou acrobata? Não sei. É, acrobata, porque se fosse acróbata teria um acento no cro, né? Seria uma proparoxítona. Então, um acrobata fazendo sua moto girar por dentro de um globo da morte. Ao realizar um movimento de loop dentro do globo da morte, ou seja, percorrendo a trajetória ABCD mostrada acima, o piloto precisa manter a velocidade mínima de sua moto para que a mesma não caia ao passar pelo ponto mais alto do globo, que é o ponto A. Nessas condições, a velocidade mínima V da moto, de forma que a mesma não caia ao passar pelo ponto A, dado que o globo da morte tem raio de 3,6 metros, é... Essa questão tem a ver com aquela questão de número 2 que nós fizemos nas questões de aula. Aquela história do globo da morte. Eu vou repassar isso com vocês aqui de novo. Certo, gente? Qual que é a velocidade mínima da moto lá em cima para ele não cair? Olha para a figurinha. Em quaisquer trechos da trajetória, vai haver força centrípeta. Seja no ponto mais alto, no ponto mais baixo, nas laterais, em pontos intermediários, porque a trajetória é circular, no globo da morte de raio 3,6 metros. Ele quer saber a velocidade mínima lá no ponto A. Já tínhamos deduzido isso na questão número 2. Você já pode ir direto naquela como que uma meia formulinha. Mas eu vou recordar com vocês aquela história que nós vimos na questão número 2. Então olha lá, ó. Venham cá comigo, gente. Questão número 10. Eu desenhei aqui a moto em 3 pontos. No ponto mais alto, que é que nós vamos resolver agora, que nos interessa na questão. No ponto mais baixo e nesse ponto aqui da lateral à direita. Ele está falando do ponto mais alto da trajetória. Quer dizer, quais são as forças que atuam naquela moto ali naquele momento? Eu não desenhei a força de atrito, porque ela é uma força tangencial. Ó, tem força de atrito aqui entre o pneu e a moto. Tem força de atrito aqui entre o pneu e o globo, desculpa. Tem força de atrito aqui entre o pneu e o globo da morte. A força de atrito é força tangencial. Naquela questão número 2, eu nem mencionei a força de atrito, mas ela existe. A força de atrito é aquela que pode fazer a moto aumentar de velocidade se o motociclista acelerar, ou diminuir de velocidade se ele frear. Mas ela é sempre tangencial, sempre na direção do movimento. Então ela não tem componente radial, não tem componente na direção do raio. Portanto, não nos interessa a força de atrito em nenhum dos pontos aqui no caso. Certo? Nessa situação que eu desenhei. A força de atrito aqui é a força tangencial, quem está empurrando a moto para cima, quem está empurrando ela para frente, enfim, ela não entra. Quais são as forças que nos interessam? Aquelas que atuam na direção do raio, que vão produzir a resultante de natureza centrípeta. No ponto mais alto, a resultante centrípeta aponta para o centro da trajetória. A normal ali é para baixo, gente. Porque quando a moto passa ali em cima, a moto está se apoiando no globo, ela faz força, a moto faz força de ação normal no globo para cima. O globo faz uma reação normal na moto para baixo. Nós estamos analisando a moto. A moto é o nosso móvel. Portanto, eu estou vendo as forças que atuam nela e que nos interessam naquele ponto. Quais são? Peso e normal, sendo que a normal aponta para baixo. Então, o que vai ser a força centrípeta que aponta para o centro da curva? Peso mais normal. Então, olha lá, ó, já havíamos feito isso. Vem aqui então agora, ó. FCP é igual a mv² sobre o raio, é a formulinha. Quem que é o FCP lá em cima? Peso mais normal é igual a mv² sobre o raio. Aí vem aquela discussão. Ele quer saber a velocidade mínima. Observa, repassando aquilo da outra aula. O peso é algo constante, que não varia. A massa da moto é algo constante, que não varia. O raio do globo da morte também é constante. Quem são as variáveis nessa expressão? A velocidade, que o motociclista pode aumentar ou diminuir. À medida que ele aumenta a velocidade, esse termo que está à direita da igualdade fica aumentado.
o termo da esquerda tem que aumentar também. A normal aumenta então. À medida em que ele diminui a velocidade, esse termo que está à direita da igualdade fica diminuído em função da velocidade, do lado de cá, a normal tem que diminuir junto. Então, a normal acompanha a velocidade aumenta, a normal aumenta junto. A velocidade diminui, a normal diminui junto. Quando que a velocidade seria a mínima possível? Aquela que permite a ele não se acidentar no ponto mais alto. Ele passaria ali sem cair, na velocidade mínima, no limite. É aquela em que a normal teria diminuído tudo que ela pode diminuir, ou seja, aquela em que a normal valeria zero. Seria aquela situação em que a moto começaria a cair, portanto se descolando do globo da morte, se descolando do globo, perdendo contato com o globo. Quanto é que valeria a normal naquele momento? Zero. Então, olha aqui à direita, ó. Quando que a velocidade vai ser a mínima possível? Quando a normal valer zero. Então, volta naquela expressão. Tira a normal de lá, teremos só o peso como centrípeta. A normal se tornou igual a zero, porque a velocidade é a mínima. Peso é igual a mv quadrado sobre o raio, peso m vezes g igual a mv mínimo ao quadrado sobre o raio, cortamos as massas, chegamos nessa formulinha. V igual a raiz de RG. Você não precisa fazer tudo isso de novo numa questão como essa. Você pode vir direto aqui, ó. Velocidade mínima é raiz de RG. Certo, pessoal? Quando vocês forem estudar gravitação, vocês vão ver que essa é a situação de um corpo em órbita. Um corpo que está em órbita da Terra, um satélite. A única força que atua sobre ele e que tem papel de centrípeta é a força-peso lá naquela altitude. Então vai dar raiz de RG. Só que esse G aqui seria o G lá na altitude, né? Não aqui na superfície da Terra, onde estaria o satélite. Entenderam o que eu falei, turma? Essa é a situação de um corpo em órbita, ó. V mínima, raiz de RG, no caso, 3,6, que é o raio do globo, G10, raiz de 36, 6 metros por segundo. Vamos aproveitar que vocês estão animados? Eu estou vendo nos olhos de vocês. E se fosse no ponto mais baixo da trajetória? Hein, gente? Se fosse nesse ponto mais baixo aqui, ó. Aqui nós já matamos a questão, então, né? Resposta da questão. Ele pediu em quilômetros por hora, faz 6 vezes 3,6. Desculpa, gente. 6 vezes 3,6 quilômetros por hora. Resposta: 21,6 quilômetros por hora. Alternativa C de cebola. Mas e se fosse no ponto mais baixo da trajetória? Quanto valeria normal? Aí eu vou ter que dar uma velocidade para ele. Se ele passasse ali com a velocidade mínima, aqui a normal valeria quanto com a velocidade mínima? Zero. E a velocidade mínima seria 6 metros por segundo. E se ele passasse aqui embaixo com 6 metros por segundo, quanto valeria a normal aqui? O que muda? Muda que aqui no ponto mais baixo, a resultante, como em todos os casos, tem que apontar para o centro da curva. Só que aqui no ponto mais baixo, o centro da curva está acima do ponto mais baixo. Portanto, quem que é a força centrípeta aqui entre a normal e o peso? Elas não se anulam. É igual o caso do José lá na roda gigante, da aula anterior. Normal menos peso. Então você vem e faz FCP é igual a mv quadrado sobre o raio. Quem que é o FCP? A força centrípeta. Normal menos peso é igual a mv quadrado sobre o raio. Normal menos o peso. Eu chutei uma massa da moto, ó, que ele não tinha dado, ó, porque não precisava para fazer aquela questão número 6. Então imagine que a massa da moto e o motociclista, para facilitar a nossa conta, seja 100 quilogramas. Então ela pesaria, a moto e o motociclista junto, 1000 newtons, é igual a m 100, 6 ao quadrado por 3,6, que é o raio do globo, chegaria numa normal de 2000 newtons. Insisto, na questão 6 ele não deu a massa, mas eu estou indo além da questão. Eu estou olhando uma motocicleta que eu imaginei com massa de 100 quilos para facilitar as contas. Quanto valeria normal ali? 2000 newtons. Certo, gente? Meu 2 fiquei meio rabiscado ali, mas deu para vocês entenderem. Peso menos, normal menos peso. Seria centrípeta. E se fosse aqui? Nesse ponto lateral? Tcharam! Observa. Essa é a direção do raio. Essa é a direção da tangente, ó. No ponto mais baixo, essa é a direção do raio. Essa é a direção da tangente. Lembrando que a tangente é sempre perpendicular ao raio. No ponto mais alto, essa é a direção do raio. Essa é a direção da tangente. Observa que tanto no ponto mais alto quanto no ponto mais baixo, a normal e o peso atuam na direção do raio. São forças radiais. Certo, pessoal? São forças radiais. E aqui? Aqui o peso é força tangencial. O peso não entra na conta da centrípeta aqui. Enquanto que só a normal é força radial. Então, quem é a centrípeta aqui nesse ponto lateral?
Apenas a normal, o peso não entra na conta. Lembrando que a força centrípeta é a resultante que atua na direção do raio e orientada para o centro da trajetória. Então vamos lá, no ponto mais baixo, ou melhor, no ponto lateral, eu teria FCP igual a mv quadrado sobre o raio. Quem seria o FCP? Só a normal. Sacaram, gente? Então ficaria que a normal lá naquele ponto seria a massa, a velocidade ao quadrado sobre o raio, 1000 newtons. Tcharam! Foi boa, hein, gente? Gostaram? Me mandem sugestões de questões para a gente fazer no plantão, que eu estou resolvendo as questões antes para facilitar a aula do plantão, vira uma aulinha, né? Em que eu te apresento a solução. Então, para mim é mais fácil já tê-la pronta. Não tem que ficar escrevendo na hora, para poupar o nosso tempo. Um beijo, fiquem com Deus.